O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia deverão fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e irá na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada, levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar o que vai acontecer no mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário, tanto agora, já aconteceu a missa das 7h30, agora, depois tem à tarde, o momento do terço das Santas Chagas, a novena perpétua de São Pio de Petreutina, o homem eucarístico. Às 18 horas, nós teremos a primeira missa, às 19, adoração, num primeiro momento e hoje, exclusivo pelo YouTube, e depois missa às 20. Bom, eu queria lembrar a todos nós que toda quinta-feira nós somos chamados a ir à igreja. Toda quinta-feira. É verdade, e tenho dito isso para que não se enganem. Nada substitui a missa dominical, isso já ficou claro? Eu tenho falado em todas as televisão, rádio, pelo YouTube, que me vale muito, que a missa dominical é insubstituível, porque é uma pequena Páscoa. Mas é claro que durante a semana, quando alguém se sentir motivado, ir numa missa, ou quem é de todos os dias como eu, nós somos chamados a experimentarmos essa Páscoa que se estende durante toda a semana. Nós somos chamados na quinta-feira, e nunca é demais repetir o porquê, a quinta-feira eucarística, porque a última ceia foi na quinta-feira, fato que se desdobrou no Corpus Christi. Então é da tradição da igreja, nas quintas-feiras, se exaltar a Eucaristia. E como é bom, como é salutar,
principalmente na quinta, mesmo que uma pessoa que está me acompanhando em casa, que está ali comendo, tem muita gente que assiste, acompanha essa missa, assiste essa missa almoçando, não faz mal não, mas de manhã ou à tarde, eu quero crer que as igrejas estejam abertas, porque eu não consigo imaginar a igreja com porta fechada, que você passe pela igreja, que seja 1 minuto, entrando, e agora trombamos aqui, meu irmão, mas faz parte, que vá até o Santíssimo, na tua igreja, na tua capela, tem um lugar do Santíssimo, vá lá, faça uma oração, reze a Deus, nem que seja para você chegar e dizer: Senhor, eu vim aqui te visitar. Como diz os antigos, nem que seja uma visita de médico ou visita de padre, que é rápida. Mas diga: Jesus, eu vim aqui. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E segue teu caminho. Eu tenho batido nessa tecla, porque nós temos essa preciosidade, esse tesouro, essa riqueza que é a Eucaristia, que é exclusividade nossa. Eu não me torno repetitivo, eu me torno pedagogicamente insistente no assunto, no Cristo que está durante e depois, nos nossos tabernáculos, nos sacrários, nos ostensórios. Meus irmãos, Jesus quis assim: eu estarei convosco, eu vos ajudarei, sem mim nada podeis fazer. Então nos deleitemos na Eucaristia, que é força, que é alimento. Por isso fica meu apelo, incansável, incansável, volte às adorações eucarísticas, volte à visita ao Santíssimo. Nessa área não seja preguiçoso, não queira medir naquele momento os efeitos, visite, o Senhor recompensa muito bem quem Ele ama. Domingo, festa de Cristo Rei, e se você observou, a semana inteira, nós somos chamados a perceber o reinado do Senhor, naquele princípio que diz: a Ele toda honra, toda glória, a Jesus toda honra, a Jesus toda glória. E o Evangelho de hoje, de Lucas, ainda de Lucas, domingo muda, ainda de Lucas nos fala da parousia, ou se você quiser uma outra palavra, da volta do Cristo, ou do Armagedon. É uma visão um pouco terrível, eu diria que amedrontadora. Eu lembro quando eu era criança, eu lembro de pessoas falando sobre esse texto, e há muitos que visitam as casas, e eu não quero criticar, apenas quero constatar, que visitam e se valem muito desse texto para falar do Armagedon. E eu lembro que quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei atemorizado. Eu não conseguia dormir. Eu não tinha entrado no seminário, então antes dos 12 anos. E um texto que realmente fala da volta de Jesus. O Senhor voltará. Um texto que nós iremos cantar no advento. Então se verá o Filho do Homem vindo com poder e força. Um texto que fala dessa segunda vinda de nosso Senhor. Mas será que é para nos causar medo? Será que o objetivo é esse? Não, não é medo. O medo, aqui no contexto, ele é prejudicial. O medo paralisa.
O medo até pode levar à conversão, mas por um caminho que não é bom, que é pela atrição. Atrição é uma forma da conversão pelo medo. Eu me converto com medo do juízo final. Eu me converto com medo dessa forma aterradora. Eu me converto com medo do inferno. A forma mais correta, edificante, é a conversão por atrição, por contrição, perdão. Atrição não edifica, a contrição edifica. O que é essa contrição? É nós sabermos, é termos consciência do reinado de Jesus. É tomarmos consciência, mais do que o reinado pela força, o reinado do amor. É olharmos o Senhor no seu trono da graça, que é a cruz, no seu trono da graça, onde foi aspergido o seu sangue, que tudo fez para nos salvar. Então, eu me torno contrito. O que é contrito? Reflexivo. O que é contrito? É você se debruçar, eu me debruçar sobre o que somos, realmente somos, nas nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas inclinações ao mal, e lá no fundo do coração, desejar amar mais a Deus. Então, não é que voltamos para Deus pelo medo, voltamos porque quem a gente ama a gente não quer machucar. E quem já amou sabe isso. Em tudo você se esforça para fazer o bem. Então, se há amor em relação a Deus, não é que se volte para Deus por medo do inferno, mas por querer experimentar esse amor na eternidade, por querer viver essa experiência do amor com Deus para sempre. Você vai dizer, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque quem vive sob o jugo do medo, quem não é livre, um dia se rebela. Quem é escravo, um dia se rebela. Por isso, lembremos que esse nosso Senhor nos disse: eu já não vos chamo servos, mas de amigos. Se nós entendêssemos essa palavra, então não há o que se rebelar, porque nós não somos escravos. Não há por que se voltar contra Deus, nós somos amigos. E o amigo ama, o amigo cuida. Não por acaso, e aqui é inovador, quando nosso Senhor diz Abá, paizinho, porque então nos coloca como filhos, sabendo que o Pai em tudo busca nos ajudar. Então eu começo a minha reflexão mostrando essa realidade que é, eu tenho consciência do que é, eu tenho consciência do poderio, da glória, como o Salmo, se você observar, na verdade não é um salmo, é um cântico de Daniel, que nós repetimos praticamente todos os dias, que fala ao Cristo o louvor, ao Cristo a exaltação, pelos séculos sem fim. É exatamente um voltar-se para Jesus. Filhos queridos, se nós compreendemos isso, nós temos uma liberdade interior muito grande. Uma liberdade para que o Senhor Deus, possa nos conduzir pelos seus caminhos. É impressionante, se antes de ontem, padre, está indo longe demais. No livro de Daniel,
mas quem acompanhou foi o sonho da estátua. Ontem, devido à profanação das coisas sagradas do templo, foi o dedo de Deus que escreveu na parede. Hoje, do outro lado, nós vemos o profeta Daniel, porque se propôs e não arredou pé. Ele foi fiel a Deus. Apesar do decreto de Nabucodonosor, de novo, você vai dizer, lembra-se quando eu contei de Macabeus, dos 7 filhos, comeu não um pedacinho da carne de porco? O mesmo aqui. Não era muita coisa. O rei pediu que não se exaltasse a Javé. Para um fraco na fé, cederia. E nós cedemos muito. Eu comecei dizendo, exatamente para puxar aqui. Nós cedemos a Eucaristia. Cedemos. Porque não cremos, porque não achamos importante, nós cedemos. É um tesouro inestimável. E tantas outras coisas, mas volto. Daniel não aceitou o decreto que impedia de rezar ao Deus Javé, o libertador. Ele, como cativo de Judá, no segundo exílio do rei da Babilônia, que estamos falando, Nabucodonosor, que disse não reze, mas reze aos deuses pagãos, Daniel falou não. E continuou rezando 3 vezes por dia. Mas você lembra que para o fiel, Deus não abandona? Se continuar o livro de Daniel, eu acho bom a gente fazer a leitura de Daniel, sim, em trechos. Não sequencial, porque aí a gente se perde. A novela de Daniel é maravilhosa. Nós vamos fazer no rádio. Ontem nós terminamos Colossenses e hoje nós começamos Tiago. Acompanhou o programa. Quem perdeu pega à tarde ou à noite. Tiago é fabuloso, uma homilia mais do que uma carta. Mas colocado à prova, Daniel foi jogado na cova dos leões. E o anjo tampou a boca dos leões. Meus irmãos, não tenhamos medo dos leões que rugem perto de nós. Tem muito leão bravo, que é muito mais do que o imposto de renda. Hoje é falar do leão imposto de renda, não. Nós temos muitos leões bravos, com jubas enormes que amedrontam, pois você sabe que o leão, a juba, é para intimidar. Nós temos muitos leões que tentam devorar a tua vida com Deus. Eu também tenho. E não são, num primeiro momento, leões externos, não. Não pensa aqui no teu vizinho, não pensa aqui na tua comadre, não pensa aqui na tua família. É o leão que está aqui dentro. Um leão feroz, um leão de dentes afiados, um leão que se levanta e quer nos tirar a paz. Um leão que se levanta na nossa ira, um leão que se levanta nas nossas coisas intempestivas, nas paixões. Eu não quero criticar, quero criticar sim, eu não quero fazer juízo. Acolhi aquela moça que reclamava de algum lugar do Brasil, do irmão que foi condenado. Mas eu disse para ela, rezei, que a justiça Deus fará. E a justiça de Deus, Deus faz. A dos homens é falha, de Deus não. Mas tudo era para dar errado, meus irmãos. Aquela partilha, primeiro conheceu uma pessoa pelo Facebook. Escutaram? Então assista às 10 horas da noite, larga um pouco a novela e assista um pouco o reprise.
Manda uma mensagem, conhece uma pessoa e já marca: vamos nos encontrar e ficar. Alguém constrói casamento assim? Alguém constrói família assim? O caso que eu ouvi, vocês podem conferir à noite, era uma armadilha. Segunda versão, eu não posso, eu só tenho os elementos de um lado, então não quero fazer juízo, mas foi armada a armadilha, e veio a denúncia de estupro, segundo quem falou comigo, tendo consentimento. Deus fará justiça, mas essa não é a questão. A questão é mais séria. Por isso que eu digo, meus irmãos, há tantos leões que se levantam e vai nos induzindo a esse caminho fácil, esse caminho que não edifica família, esse caminho que não edifica casamento, que é: nos encontramos e fiquemos, depois a gente vê. Mas quantos não estão nessas armadilhas? Quando não, se não é nesse caso, usando dos meios de comunicação da internet para cair no adultério, na prostituição. Me diga se esse leão não é feroz, se esse leão da traição não é algo que todos nós estamos sujeitos, e tantos outros. É verdade que existem outros leões, com a boca aberta tentando nos devorar, nos tirar do rebanho de Deus, nos tirar do amor à Eucaristia, nos tirar do seguimento de Deus. São muitos os demônios, os leões, que são demônios em forma de leão. Mas não tenhamos medo, desde que sejamos fiéis a Deus. Deus não falha. Deus não falha. Voltando ao Evangelho, veja o final. Se o segundo ponto da minha homilia foi a contrição e não a atrição, o Armagedon, a parousia, é assustador. Mas como que termina o Evangelho? Deixando-nos no medo? Não, para aquele que é fiel, apesar dos pesares. É por isso, você vai dizer: mas eu não sou fiel sempre. Eu também não. Ninguém nasce santo, meu filho. Mas é aí que nós temos reforçar nossa fidelidade numa confissão, reforçar e o remédio para as nossas mazelas na Eucaristia. Veja como termina o Evangelho. Quando essas coisas começarem a acontecer, o que é que o Senhor orienta a fazermos? Levante a cabeça, ou melhor, levante-se, erga a cabeça, porque a libertação está próxima. O Senhor não pede para chorarmos, o Senhor não pede para termos medo, mas para quem é vigilante, caminhando, mas caminhando, levante-se quando o Senhor vier, erga a cabeça, porque a libertação está próxima. Portanto, não há o que temer, mas há o que se converter.